Aleluias. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa é muito bem-vindo para cultuar o Senhor nessa noite. Eu quero que você aí na sua casa abra a sua Bíblia
no Salmo de número 46, a partir do versículo 1. Salmo de número 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Em meio a esse tempo difícil, nós podemos declarar isso, que o Senhor é o nosso refúgio, Ele está conosco. Feche os seus olhos aí, nesse momento, com a sua família. Convide quem está na sua casa para esse momento de oração, de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos reunidos neste lugar, ó Deus, para te oferecer o nosso culto, Senhor, o nosso culto racional, para derramar o nosso coração diante da Tua presença. Nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos quebrante, que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite, ó Deus, que seja uma adoração verdadeira, porque nós queremos ser encontrados por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aquieta o nosso coração em meio a essa turbulência, Senhor, que veio, ó Pai, sobre todos os lugares da terra. Que o Senhor acalme o nosso coração, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos a nossa vida, a nossa família, a igreja diante de Ti. Nós colocamos todos aqueles que têm sofrido diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos os governantes mundiais, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos conduz, Senhor, nesse momento tão difícil, ó Pai. Nos conduz, Senhor, aos momentos de intimidade contigo nos nossos lares, Senhor. Nos ensina a ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nos trata, Senhor, nos afasta de tudo aquilo, ó Deus, que impede a nossa comunhão contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor entre agora nos lares de todos aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Que o Senhor ache lugar, ó Pai, que o Senhor seja bem-vindo em cada coração, ó Pai. Que o Senhor toque cada vida que está do outro lado, Senhor, do computador, da TV, do celular. Toque, Senhor, essas vidas, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você é bem-vinda. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir.
Declare, você é casa de Deus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, estamos aqui, Senhor. Somos tua casa. Somos tua casa. Somos tua casa. Oh, vem habitar em nós. Somos tua
Glória a Deus. Queridos, que você possa adorar o Senhor. Que nessa noite você possa abrir a sua boca, que você possa dizer quão maravilhoso Ele é. Peça ao Senhor para, Senhor, vem sobre esse lugar. Não importa onde você esteja, está no seu quarto, na sala, junto com a sua família, atrai a presença de Deus. Diga quão Ele é maravilhoso, quão lindo Ele é, quão maravilhoso Ele é. O seu lugar, enche esse lugar, sopra o teu vento aqui, com teu poder voar em mim. Diga, toma o teu lugar, Senhor. Toma o seu lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Sopra o teu vento aqui. Me enche de ti. Sopra o teu vento aqui, me enche de ti, me enche de ti, vem com tua glória, vento impetuoso, sopra, Espírito Santo de Deus, Deus de majestade, vem com tua glória, sopra sobre nós, sopra o teu vento, sopra o teu vento aqui, me enche de ti, Senhor, me enche de ti, vem com tua glória, vento impetuoso, sopra sobre nós, Deus de majestade, vem com tua glória, Senhor. Vem
Santo e impetuoso, sopra sobre nós. Deus de majestade, vem com tua mão, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus, manifesta. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Só um nome há, no nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, no nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em teu nome o inferno tem. E em seu nome, e em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Só um nome há, no nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, no nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade
coxos andam. Declare: os coxos andam. E em seu nome os cegos vêm. Os cegos vêm. E em seu nome os mortos vivem. Todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Todo poder. Não há outro nome. Não há. Não há outro nome. Não há. Não há outro nome, Jesus. Não há. Não há outro nome. E em seu nome o inferno em seu nome os coxos andam. e em seu nome os cegos e em seu nome os mortos. Cante mais uma vez esse refrão. E em seu nome o inferno tem. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome, Jesus, os cegos vêm. E em seu nome, os mortos vivem. Eu me lembro daquele cego que estava seguindo Jesus. E ele ficava gritando insistentemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Engraçado, interessante, é que várias pessoas diziam: cala tua boca, ele não quer, você está incomodando. Mas ele não ouvia essas vozes externas. Ela não se contentava com as vozes externas, porque ela queria ouvir a voz de Jesus. Aquele coxo, queria ouvir a voz de Jesus. E ele gritava insistentemente, clamava, até que Jesus viu. Jesus foi até ele, mandou trazê-lo, na verdade. Jesus teve um encontro com ele e disse: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E Jesus curou aquele homem. Que nessa noite, que você possa, nesses dias, você possa tomar isso como uma verdade na sua vida. Que nenhuma outra voz, que todas as outras vozes, a voz do medo, a voz do pânico, a voz da incerteza, que todas as outras vozes se calem diante da grande voz, da soberana voz, da majestosa voz, que é a voz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Jesus, o Deus que morreu, o Senhor que se entregou para nos dar
a liberdade. E a Bíblia diz em 1 João que Ele nos amou primeiro, Ele se entregou em manifestação real do amor de Deus. E queridos, o melhor de Deus não vai vir, o melhor de Deus já veio. O Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Na hora do medo, olha para a cruz. Na hora do pânico, olha para a cruz. Na hora da incerteza, olha para a cruz. Olha para a cruz, porque foi lá que Ele levou sobre nós, levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre si o peso que era para nos trazer condenação. Ele levou sobre si. Tira esse peso dos teus ombros. Ele rasgou na cruz, Ele levou sobre Ele. Tome posse dessa verdade. Ele levou sobre si todo o medo, toda a dor, toda a angústia. Aleluias. Descanse o teu coração em Deus. Assim como aquele cego que não se contentou com outras respostas, só se contentou com a voz, com a resposta de Deus. Não se contente com o que está acontecendo. Não se contente com esse mundo, mas queira ouvir a voz de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, momento maravilhoso de adoração. Já quero convidar aqui o pastor José Ayrton, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Esteja atento, pegue a sua Bíblia e vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Inicialmente, o meu abraço fraterno, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a formosura de Jesus, possa te contagiar, lugar aonde você está. Hoje nós estamos aqui para mais um culto de celebração ainda, vivendo esse momento de quarentena, esperando em Deus, confiando em Deus, clamando a Deus, invocando o nome do Senhor. E desafiando você, meu irmão, não só você que é da Betesda, mas todos os servos e servas de Deus, que precisam entender o propósito de Deus. Sintam-se amados e abraçados. O texto da palavra de Deus, que hoje nós vamos trabalhar no coração da igreja, é o capítulo de número 10 de Lucas, o verso de número 25. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de nos tornar, em caráter de urgência, o bom samaritano da história dos dias de hoje. O texto sagrado diz: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo, e ame ao seu próximo como a si mesmo. O 29, está correto, disse Jesus, faça isso e viverá. Vamos orar. Se você está aí com sua família, ao lado de sua querida esposa, de seus amados filhos, ou de amigos, traga-os para junto de você, deem as mãos, em um momento de submissão, de reverência, de entrega, de adoração, de unidade, de intercessão. Senhor, eu te agradeço
por mais um momento de adoração ao teu nome, em que nós pedimos o socorro, a ajuda do teu Espírito Santo para trazer sobre nós a autoridade, a inspiração, a sabedoria, para que entreguemos ao teu povo o maná do céu, a palavra que vá de encontro à necessidade de cada um. Vivemos um momento delicado, mas tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não importa, Senhor, se esse momento está nos deixando dentro de casa, se esse momento está impossibilitando o nosso abraço, a nossa convivência. O importante é que nós estamos perseverando em Deus, na certeza de que tudo isso vai passar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. O texto diz: certo dia, um doutor, um homem entendido, um profundo conhecedor das Escrituras, da Torá, da lei, procurou Jesus, e quando ele se pôs diante de Jesus, ele tinha na ponta da língua uma pergunta para ser feita ao Senhor Jesus. A pergunta não era porque ele estava em dúvida, a pergunta era porque ele queria pôr à prova os conhecimentos do mestre. Ele diz o seguinte para Jesus: mestre, o que eu posso fazer para me salvar, para herdar a vida eterna, para escapar da escuridão, para me livrar do sofrimento? Ele sabia que a eternidade era composta de vida e de morte, de bênção e de maldição, de luz e de trevas. E por conta, ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer. E aí Jesus responde com outra pergunta, e Jesus diz assim: você conhece a lei? O que a lei diz? Como é que você entende as Escrituras? Jesus sabia que estava diante de um personagem entendido. O que é que você entende sobre a lei de Moisés? Como é que o seu coração compreende as palavras que ele deixou na lei? E a resposta dele foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. Jesus olhou para ele e falou assim: ótima, resposta perfeita. Então, o que você precisa fazer é isso. Você precisa apenas amar a Deus e amar ao próximo como a você mesmo. Mas o verso de número 29, o homem não se conforma e faz outra pergunta para Jesus. E a outra pergunta para Jesus é: quem é o meu próximo? Verso 29, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí todo mundo conhece a parábola do bom samaritano.
quando o homem pergunta para Jesus quem é o próximo dele, Jesus monta imediatamente uma história, um cenário, e coloca dentro desse cenário 5 personagens, e é nessas 5 personagens que nós vamos caminhar dentro do sermão de hoje. A palavra que diz que Jesus, olhando para aquele homem, começa a contar uma parábola, uma história. E a história é linda, é uma das passagens mais profundas que eu já ouvi. E no início da minha fé, era um dos textos que muito tocava o meu coração. Quantas vezes em oração eu já disse: Deus, me ajuda a ter um coração de um bom samaritano. Quantas vezes eu já me peguei diante de Deus, avaliando a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes, preocupado e dizendo: Deus, eu preciso do coração desse homem, da história. São 5 personagens. Eu quero começar pelo primeiro personagem que Jesus mostra. O primeiro personagem é o desconhecido que desce de Jerusalém para Jericó. É um viajante. A Bíblia não diz para onde ele ia. Aliás, o que ele ia fazer em Jericó. Diz apenas que ele descia de Jerusalém, a cidade alta, e fazia um percurso perigoso em uma estrada montanhosa, em uma estrada em declínio. A palavra de Deus diz que aquele desconhecido, que a Bíblia não cita nome, não fala nada sobre a sua biografia, mas diz que ele foi surpreendido por marginais, bandidos, criminosos, ladrões, desocupados. E a palavra de Deus diz, na história do bom samaritano, que aqueles homens criminosos, cruéis, perversos, marginais, pegaram aquele pobre homem. A Bíblia diz que eles despiram ele, espancaram, roubaram tudo que ele tinha, e depois de espancá-lo, torturá-lo, jogaram à margem do caminho. A história começa com um homem caído à beira da morte. A história mostra um homem em agonia, em dores, sentindo o peso da maldade de quem não tem sentimento e nem amor para dar. A palavra de Deus diz que aquele homem ficou meio morto, em agonia. Certamente, o que tinha no coração do homem era apenas o sentimento de que ali era o seu fim, que era a sua última oportunidade de poder conviver entre os seres humanos. Ele sabia que se não aparecesse alguém para socorrer, era o seu fim, era a sua morte. Mas em agonia, se esvaindo em dores, sangrando, ferido, ele abre os olhos, e aí eu vou conjecturar um pouco. Ele abre os seus olhos, e quando ele abre os olhos, ele percebe que há uma pessoa vindo também na mesma direção, fazendo o mesmo percurso,
vindo de cima para baixo. Aí eu fico pensando no meu coração, para quem está à beira da morte, para quem está em agonia, para quem está pedindo socorro, para quem está gritando e pedindo ajuda, ao perceber que se aproxima alguém, aí vem uma certeza: eu vou escapar da morte, porque alguém vai me ajudar. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui, não é apenas para conduzir um livro chamado Bíblia. Nós fomos chamados por Deus para poder executar as obras de Deus. Éramos perdidos e Ele nos deu a sua luz. Estávamos caídos e Ele nos levantou, e agora nós precisamos executar firmemente o propósito que Ele nos deu. Amém. O homem está esperando o socorro. Aquele homem que desce se aproxima. Fico pensando, o coração pulsando mais forte, esperando uma mão amiga, esperando alguém dizer: meu amigo, eu vou te ajudar. Era um sacerdote, uma espécie de um líder religioso, um pastor. Era alguém que tinha a missão de Deus, que carregava o livro da sabedoria, que vinha de Jerusalém, provavelmente da sua missão religiosa, que tinha saído do culto, que estava voltando para casa. Muitos sacerdotes que moravam em Jericó, trabalhavam em Jerusalém e tinham que voltar para casa depois de sua missão feita. O sacerdote deveria ser sensível à dor daquele pobre homem caído, desconhecido. Mas a Bíblia diz que na parábola Jesus propositalmente mostra a crueldade de um sacerdote. A Bíblia diz que ele atravessou para o outro lado da estrada, e no automático da religiosidade dele, foi embora, olhou de lado e disse: não é missão minha, eu não tenho obrigação de perder meu tempo, eu não sei quem é, não sei de onde vem, não sei o que lhe aconteceu, não me interessa. E essa foi a decisão do sacerdote: seguir viagem e largar lá meio morto aquele ser humano carente que precisava de uma mão amiga. Eu fico pensando, se o sacerdote, homem de Deus, entre aspas, se ele não ofereceu o socorro àquele homem. Mas a Bíblia diz, Jesus continua com uma história, com a parábola, diz que de repente apareceu outro, o levita, que não era o Filipe, graças a Deus, não era Simone, não era o pessoal do ramo da videira, graças a Deus. Mas o levita era uma espécie de auxiliar do sacerdote, era alguém que estava ali ao lado, trabalhando, aprendendo, vivendo. Mas a Bíblia diz que aquele levita, que também vinha de Jerusalém, do culto, que vinha da celebração, que vinha depois da adoração, que vinha trazendo, aparentemente, um coração cheio de Deus. A palavra de Deus diz que o levita também olhou, e da mesma maneira do sacerdote, com as mesmas atitudes, olhou, viu que o ser humano estava em agonia, olhou o seu olhar pidão, o seu olhar de pedindo socorro, percebeu e ouviu o gemido, a dor. Mas o levita também não teve sensibilidade.
era outro religioso, vivendo apenas os cacoetes da religião, apenas com a aparência, apenas vivendo por detrás das cortinas da religião, mas sem vida em si mesmo. A palavra de Deus diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Precisamos praticar a palavra. E Jesus continua contando a parábola, aleluia. E aí Jesus diz assim para aquele homem, aquele doutor da lei, a história continua. E aí Jesus coloca dentro da história um personagem que não tinha valor nenhum. Jesus traz para dentro da história um homem samaritano, que era considerado um zero à esquerda, um Zé Ninguém, que para o judeu era nada mais, nada menos do que um cão, nada mais, nada menos do que um ser humano desprezível, sem valor. Aí Jesus diz assim: mas também naquele mesmo caminho, naquele mesmo trajeto, vinha um samaritano. E o samaritano, que não é ninguém, para vocês, o samaritano que não vale nada, o samaritano que não tem o respeito, que não tem a admiração de vocês, ele veio e ao perceber que havia à margem ou à beira da estrada, ele ouviu um gemido, ele escutou alguém que dizia: ajuda-me, socorre-me. Jesus disse para aquele doutor da lei: esse homem, esse improvável, esse anônimo, esse que não tinha cargo, esse que não aparece com absolutamente nenhum tipo de currículo na mão, que não está arrumadinho, bacana como um sacerdote, como um levita. Jesus diz assim: esse samaritano, ele fez 3 coisas que foram o suficiente para mostrar a presença de Deus na terra. A primeira coisa foi, ele parou. A gente precisa parar para enxergar, para ver, para perceber que ao nosso redor tem alguém sofrendo, tem alguém morrendo, tem alguém esfaqueado, tem alguém que está sufocado, alguém que nas áreas da sua vida, sentimental, financeira, espiritual, familiar, está precisando que alguém pare para ouvir a sua dor. Tem tanta gente caída perto de nós, e eu estou pedindo a Deus que na Betesda e que em outros ministérios o Senhor comece a ressuscitar os bons samaritanos, porque parece-me que estamos em uma escassez de bondade. Quando se fala em ajudar o próximo, poucos se manifestam. É hora de ressuscitar um samaritano, mas não é um samaritano qualquer, é um bom samaritano. Deus precisa ressuscitar dentro de nós o coração generoso. Ele para,
depois que ele para, ele age. A Bíblia diz que ele parou. O homem estava caído, sangrando, em agonia, gemendo, desesperado. A história diz que aquele bom samaritano pegou o azeite e junto com o óleo, azeite e óleo, azeite e óleo, glória a Deus, vinho. Ele vinha preparado com aquilo que era para o sacerdote estar trazendo. O levita não trouxeram. Quem trouxe? O bom samaritano. Ele tinha produtos, ele tinha algo a oferecer. O que nós estamos tendo para oferecer às pessoas que estão sofrendo? O que você tem, o que eu tenho hoje? Eu quero provocar dentro de nós esse questionamento. Eu quero que hoje Deus balance as estruturas da nossa fé, da nossa alma. Eu quero que hoje Deus dê uma sacudidela em cada um de nós, a começar por mim, e esse questionamento, essa pergunta comece dentro de mim. O que eu estou levando nessa grande estrada da vida, onde milhares de pessoas estão caídas à margem do caminho? O que eu vou levar para poder oferecer? Ele percebe as feridas, cada uma das que estão abertas, provavelmente hematomas na cabeça, feridas por todos os lugares do corpo. E Jesus conta para aquele doutor da lei, com detalhes, e diz: ele foi e colocou óleo, colocou vinho, e foi aliviando as dores daquele homem. Mas não foi só isso. Ele pegou aquele homem e pôs nos braços, e levou a sua cavalgadura, seu cavalo, colocou ele em cima, e consolou, dizendo: não se preocupe, meu amigo. Aleluia. Por favor, Felipe, vem só aqui para mim ilustrar um pouco. O bom samaritano fez exatamente isso. Depois de passar o vinho, o óleo nas feridas, ele pegou aquele homem e disse para ele: não se preocupe, eu não vou lhe deixar aqui para trás. Eu tenho muitas atividades, eu tenho muitas coisas para poder realizar, mas a minha prioridade agora é você. Eu não sou um forasteiro, eu estou com compromissos marcados, eu tenho compromissos, eu tenho coisas para resolver. Mas o bom samaritano disse para ele: mas agora você é minha prioridade. A sua dor tornou-se minha dor, sua ferida tornou-se minha ferida, e o seu sangue derramado agora vai manchar as minhas roupas, porque também eu quero fazer parte desse sangue que você derramou. Colocou no ombro, amém, aquele homem em agonia, talvez olhando e dizendo: isso é Deus, isso só pode ser Deus. Porque se aquele homem vinha de Jerusalém, era um judeu, e havia uma intriga entre judeus e samaritanos. Se o sacerdote e o levita, que eram judeus, estavam passando e deixando aquele homem, talvez quando ele viu o samaritano, ele deve ter pensado: esse samaritano vai acabar de me matar, porque eu sou um judeu, e judeu e samaritano não se entende.
Todo mundo conhece a história do poço de Jacó. A mulher se desentendendo com Jesus e Jesus tentando a aproximação dela. E ela dizendo: não temos comunhão um com o outro. Esse homem, ele é ajudado exatamente por alguém na qual havia um desentendimento, uma intriga, uma rincha antiga. Ele para. Além de parar, ele presta um serviço. Mas em terceiro lugar, ele faz uma entrega por aquele homem. Ele leva para uma hospedagem, um hotel. E diz a Bíblia que quando aquele homem chega naquela hospedagem, carregando aquele homem, e eu fico imaginando o proprietário olhando e vendo a chegada daquele homem naquele cavalo, carregando um homem ferido, todo machucado, todo cheio, ensanguentado. Eu fico pensando como foi a reação do dono da hospedagem. Mas aí quando ele chega, ele fala assim: não se preocupa não, que ele está comigo. O samaritano, o bom samaritano diz: ele é meu amigo, eu sou responsável por ele, e eu quero que ele fique hospedado aqui, e eu assumo todas as responsabilidades por ele. Ele não tem dinheiro, mas eu tenho. Diz a Bíblia que ele deu um adiantamento em dinheiro para aquele homem que era o hospedeiro. Disse para ele: e tem a coisa, se você tiver que gastar mais alguma coisa, olha que coisa linda, se ele precisar de mais alguma coisa, se ele tiver alguma outra necessidade, não hesite em corresponder todas as necessidades deste homem, porque ele agora é meu amigo. Provérbios, capítulo de número 17 diz assim: o amigo sempre é leal, mas na hora da aflição nasce um irmão. O bom samaritano agora era mais que o amigo, era um irmão, gerado na dor, gerado na hora do sofrimento, gerado na hora do momento mais crítico daquele pobre homem. Eu quero profetizar que Deus vai gerar irmãos, amigos mais chegados do que o irmão, nesse tempo de tantas inquietudes, nesse momento de tanto desespero, nesse momento que todo mundo só fala de coronavírus, só fala de morte, a gente só escuta falar de morte, só vê caixões, só vê covas. É a televisão mostrando desesperadamente a agonia do mundo. Mas é nessa hora que Deus vai gerar samaritanos no Brasil e no mundo. Eu ouvi hoje um pregador dizendo: a igreja não será a mesma, ela terá um recomeço muito maior do que o que qualquer pessoa pode imaginar. A igreja vai começar a entender o que é valorizar as coisas espirituais. Eu estou de viagem, disse o bom samaritano. Nós vamos concluir. Mas ele disse o seguinte: eu voltarei. E quando eu voltar, tudo que você tiver gastado, eu me responsabilizo em quitar, em pagar você. Alguns estudiosos, amor, alguns estudiosos dizem que o homem que descia representa o Adão. O Adão. O sacerdote
e o levita representam a lei, que não pôde dar a todos nós, porque a Bíblia diz que a lei era perfeita e bela, mas nós, imperfeitos, jamais tivemos a possibilidade de cumpri-la. Só Jesus cumpriu a lei. Aquele homem ou aquela hospedagem é a casa de Deus. O hospedeiro é o pastor que Deus levantou, o homem de Deus, a qual Deus colocou para ser aquele representante autêntico do Senhor. As moedas é o adiantamento da morte da cruz. Os denários é a demonstração que Jesus estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar aquela vida. Foi o que ele fez depois que Adão caiu no pecado e morreu a humanidade. A Bíblia diz que o pecado gerou a morte, mas o Senhor não desistiu de você nem de mim. O bom samaritano Jesus continua descendo e procurando os homens e mulheres caídos que, como Adão, pecaram, e Ele está ainda procurando pessoas caídas. Ele me encontrou. Em 1988 eu estava como esse homem marginalizado, caído, à beira do abismo. Jesus me encontrou e me trouxe. Eu estou na hospedagem, na hospedaria, e eu hoje faço parte também da história, e eu estou cuidando de pessoas, e eu quero que Ele levante tantos outros samaritanos e samaritanas. Para encerrar, Satanás é os bandidos, os assaltantes. Satanás veio matar, roubar e destruir. Aqueles marginais que fizeram aquilo representa as forças malignas que estão aí querendo arrebatar cada um de nós e destruir a nossa esperança, a nossa família, devastar nossos sonhos, apunhalar nosso coração, destruir as nações, as famílias. Então, só para recapitular, o sacerdote e o levita representam a lei que era boa, mas o homem não pôde, não teve força, não teve capacidade de cumprir. A lei é boa e perfeitamente dada por Deus a Moisés. O homem representa cada pecador caído. A hospedagem, a igreja, o dono, o homem da hospedagem, o pastor. Quando ele diz: cuide dele, e se você tiver que gastar mais alguma coisa do que eu já lhe paguei, não se preocupa, porque eu vou voltar e eu vou pagar tudo. É como se Jesus estivesse dizendo: pastor, se essa ovelha te der muito trabalho, não deixe ela. Se ela te der prejuízos, não se preocupe, eu vou pagar. Porque quando eu voltar, eu tenho todas as recompensas para dar. Por isso a Bíblia diz: o meu galardão está comigo. Darei cada um segundo as suas ações. Eu quero pedir agora que você em casa, que ouviu essa palavra, que entendeu essa mensagem, eu quero pedir para você, de todo o coração, em nome de Jesus, coloque sua mente em Deus, coloque seu coração em Cristo, volte-se. Vamos apenas ouvir mais um louvor, e em seguida eu vou orar por você. Tira o pecado do mundo, o Messias
esperado por nós. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Oh, quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo e sua boca uma espada, está vestida com manto de sangue. Seus olhos são como fogo e sua boca uma espada, está vestida com manto de sangue. Filho de Deus, oh, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Filho de Deus, declare que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso o Cordeiro de Deus, quão precioso é, oh, quão precioso o Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo e sua boca uma espada, está vestida com manto de sangue, com manto de sangue. Seus olhos são como fogo e sua boca uma espada, está vestida com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome, só teu nome é doce como mel. Querido, declare, só o nome dele é doce como mel. Só teu nome é doce como mel, como mel, como mel. Aleluia. Quero convidar você que reconhece que há muito tempo você não consegue ser o representante que Deus quer, que você não tem tido as características de um bom samaritano, que percebe
quem está em agonia em volta de você. Quero pedir para você, junto comigo, entrar em sintonia mais uma vez na presença de Deus. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos presenteou na noite desse dia. Te agradeço por poder entrar em cada lar, poder, Senhor, ser um porta-voz do amor para cada um dos homens e mulheres que nos escutam, que nos vê através das redes sociais. Enxugue a lágrima dos que choram. Venha tirar a mancha, a nódoa, que as nossas vestes estejam brancas e não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Seja com cada um de nós, segundo a tua benevolência e generosidade. Aqueles que estão se arrependendo, aqueles que estão voltando para ti, ou aqueles que estão se entregando nessa noite, dizendo: Deus, eu quero ser um seguidor teu e fazer parte da história do bem. Ajude-os e nos abençoe, abençoando o Brasil, as nações, tribos e línguas, e nos dando e nos surpreendendo com um grande milagre que muitos já nem mais acreditam. Repreendendo a calamidade, eu creio que o Senhor vai surpreender o mundo com seu amor, muito mais, aleluia, do que o que o povo pensa ou imagina. Assim, nós encerramos mais um culto de celebração, no nome de Jesus, para agradecer ao nosso Deus. Amém. Receba um grande abraço, você que nos assistiu, que compartilhou e que vai nos ajudar a ser o bom samaritano da história. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até quarta-feira na doutrina ou na quarta da doutrina, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e amém. Vai mudar.